Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero trazer para vocês o meu entendimento, uma explicaçãozinha sobre o último vídeo, ali sobre a questão do porte de arma, ou se Jesus endossou alguma prática de portar algum tipo de arma, né? Mesmo que seja para a defesa pessoal. Então vamos lá, o texto que também nós usamos naquele vídeo foi o de Êxodo 22, onde já entra nas leis de Moisés, que ele dá instruções para o povo, tá bom? Então eu vou ler primeiro o texto, se você tiver com sua Bíblia, abra, leia comigo para a gente entender. E diz a partir do verso 2 e verso 3 somente. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e ele sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, verso 3, já tenha nascido o sol quando se deu isso, ou seja, o roubo, quem o feriu será culpado do sangue, ou seja, quem o matou. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido então pelo seu furto. É interessante notar que muitas pessoas usam esse texto para dar base ao porte de armas, a dizer que você deve ter uma arma para proteger sua família, certo? O meu entendimento não é desta forma. O meu entendimento é que toda a proteção e toda a autoridade sobre todas as coisas está na mão de Deus. E se algo acontece conosco ou com nossa família, foi por permissão de Deus. Assim eu entendo, certo? Por que eu digo isso? Que esse texto, ele não dá uma base para que eu possa ter uma arma de fogo, uma faca ou uma espada. Primeiro, porque em momento nenhum nós vemos Jesus endossando essa prática. Nós vamos ver que quando os discípulos foram falar com o Senhor que uma cidade tinha rejeitado a entrada de Cristo, eles perguntam a Jesus se Jesus queria que eles orassem e Deus derramasse fogo sobre aquela cidade. E Jesus diz o seguinte: de que espírito vocês são? Então percebam que um ato desse, de executar juízo, assim como Elias executou, não era do espírito, do feitio, da obra do Messias. E a obra do Messias, dos fundamentos dela, é trazer a espiritualidade a fundo da lei. Trazer a realidade das coisas que foram dadas em pedaços de forma crescente aos homens. Então, você vai perceber que a lei diz, não matarás. Cristo diz, eu digo, porém eu vos digo, que aquele que olhar para o seu irmão e tiver raiva dele, este já o matou em seu coração, está condenado de juízo eterno. Então perceba que o ministério de Cristo é para dar uma realidade muito superior às coisas que a lei dizia. E outra questão é que quando Moisés escreve esse texto, ele está passando por um contexto onde os israelitas estavam peregrinando em Canaã e estavam se instalando em um território onde não tinha um sistema de segurança, não tinha um sistema de segurança nenhum. Então percebam que essas pessoas deveriam se proteger, porque se elas não se protegessem, invadiriam outras nações lá. Havia esse conflito constante. Mas nós vamos perceber que quando o apóstolo Paulo vai falar sobre armas, sobre toda essa questão, ele aponta para o sistema de segurança da época, que no caso eram os soldados de Roma. Ele vai dizer que não nós portamos espada, mas que os soldados portam espada, porque a autoridade foi permitida por eles para executar juízo contra os criminosos ou contra os malfeitores, como está na passagem. A espada que o apóstolo Paulo fala é a espada do Espírito Santo, que representa a palavra de Deus, na qual nós não devemos usar com o próximo, mas conosco, para que nós venhamos a destruir nossos desejos carnais. Então, há todo esse contexto por trás dessa passagem.
Se algumas pessoas querem aplicar ela hoje, nós vamos ter também que aplicar de forma total. Se alguém entrar na minha casa e eu pegá-lo, eu vou aqui, como diz o verso 3, ele vai ter que me restituir tudo. Será que o ladrão vai me restituir tudo perante a lei? E se ele não puder me restituir tudo, ele vai ser o meu escravo. Percebem que algumas coisas dessa passagem não devem ser totalmente aplicadas? E nem o conceito dela, porque o Novo Testamento, a nova aliança, traz toda uma diferença entre aqueles que devem portar espada física e nós, os cristãos, que devemos portar outro tipo de espada, uma espada espiritual, da qual tem entendimento que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus e que nada acontece, nem que seja uma folha cai de uma árvore ou um passarinho cai do seu ninho, sem a permissão dele. Muitas coisas poderiam ser evitadas caso nós tivéssemos uma arma de fogo? Talvez sim. Eu tenho um familiar, posso falar isso por experiência própria, eu tenho um familiar da qual ele era uma pessoa muito querida por toda a minha família e há 3 anos ele foi assassinado no início da manhã porque um ladrão entrou em sua casa e quando ele foi entrar em combate corpo a corpo com o ladrão efetuou 2 tiros nele e ele praticamente entrou em morte e foi morrer algumas horas depois. Se ele tivesse uma arma de fogo, será que ele poderia ter resolvido essa questão? Não sei. Muitas pessoas da minha família, irmãos, buscaram comprar armas, buscaram a segurança neste meio. Aumentar os muros das suas casas, colocar grades em suas casas, isso não é a segurança da arma, isso é prudência. Todos nós devemos ser prudentes como uma serpente. Portas bem fechadas, tudo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer, porque disso Deus se agrada. Mas, diferentemente de outras pessoas da minha família, que ainda hoje buscam vingança, eu, cada dia, pouco a pouco, tento passar para eles que, mesmo que seja uma dor muito grande, mas tudo isso foi dado por permissão de Deus. Então, irmãos, esta é a minha opinião, o meu entendimento sobre o porte de arma, sobre portar uma arma nos dias de hoje e sobre o texto de Êxodo 22, o verso 2 e o verso 3. Essa passagem ela tem que ser vista em um contexto no qual os israelitas estavam passando e também à luz do Segundo Testamento e das palavras de Cristo e dos apóstolos, tá bom? Não deixe seu comentário, sempre com respeito, respeitando os irmãos, quem pensa diferente, mas sempre, irmãos, devemos ter a base fixada nos 2 testamentos, sombras e realidades, contexto e contexto. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe todos vocês. Amém.